Evoé, bem-vindos a mais um vídeo do canal Babylon Brasil. Meu nome é Marisol Seabra, eu sou médica, psicanalista junguiana, estudiosa da história das religiões, de seus mitos e seus ritos, e também bruxa e praticante de magia. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que se refere à deusa Hécate. Hécate e seus espíritos inquietos, seus mortos inquietos, que é uma legião de poder dessa deusa tão maravilhosa. Cairê, Hécate. Cairê, grande mãe. Bom, vamos fazer uma pequena introdução falando um pouquinho sobre a morte. Eu vou ler um pouco porque o assunto é extenso, a pesquisa foi longa. Ainda não terminou, mas já estou com um bom trecho dela realizado. Então vou fazer o vídeo. A morte é um fenômeno significativamente presente na cultura humana. Sua presença continua no mundo mesmo quando relegada à invisibilidade. A morte atribui significado às nossas vidas, especialmente pela finitude para a qual ela aponta. A vida não tem significado sem seu oposto, que é a morte. É pela falta que o significado surge, e a morte é não só falta, mas ausência sensibilizadora da alma. Mais do que a vida, a morte nos ensina a humildade e a sabedoria daquele que se sabe e que se reconhece como perecível, daquele que sabe que não participa da eternidade. Quando temos consciência de nossa própria finitude, gerenciamos melhor as nossas vidas. Diante da morte, a gente sempre se pergunta: isso é tudo? Nascer, viver e morrer? E diante da impossibilidade de aceitar a crueza de nosso destino, experimentamos alívio e esperança nas doutrinas que nos afirmam a vida além da morte, além do corpo físico. Temos, dentre essas doutrinas, o cristianismo, o kardecismo, o budismo, ritos afros, hinduísmo, taoísmo e muitas outras. Assim como nossos ancestrais, continuamos hoje apresentando nossas homenagens ritualísticas aos mortos, solicitando-lhes conselhos, auxílio e proteção, especialmente aos nossos antepassados. Exemplos da ritualização contemporânea aos mortos: o funeral, que é um rito, seja ele pelo enterro do corpo, seja ele pela cremação. O corpo do morto, ele é preparado, ele é vestido, tal qual na antiga Grécia se lavava, as virgens lavavam o corpo do morto, o preparavam para o enterro. Nós fazemos do mesmo modo.
No enterro, colocamos o corpo em caixões, erguemos lápides, levamos flores, rezamos. E mesmo quando o corpo é cremado, nós temos as nossas ritualísticas. Recolhemos as cinzas em vasos ornamentados e as colocamos em pequenos altares com fotos da família, objetos do morto, né, que sabemos que ele gostava, foto dos animais de estimação do morto. Tudo isso pode ser feito em casa, e os cemitérios agora têm lugares de vidro específicos para a construção desses altares. Então você pode, a família também pode deixar as cinzas do falecido nesses pequenos altares erguidos dentro do próprio cemitério. Os gregos, eles também, junto com os mortos, eles colocavam as roupas do falecido, roupas novas, agasalhos, objetos do falecido, tudo o que ele gostasse, né? E que fosse precisarem em Hades, porque os gregos acreditavam que a vida não finaliza com a morte do corpo, ela vai além. Os egípcios também do mesmo modo. Construíam pirâmides, né, que eram os túmulos dos reis, e ali, quando o rei morria, preparavam o corpo dele e colocavam em torno dele alimentos, bebidas, água, caso ele tivesse sede, né, após a morte. Colocavam ali os animais de estimação que eram mortos e colocados junto com o rei, junto com o faraó, e muitas outras coisas. Então, essa ritualística nossa contemporânea da morte, ela tem suas raízes na conduta de nossos ancestrais em relação à morte. Nós ainda acendemos velas, incensos, rezamos, pedimos, tentamos de alguma forma apaziguar nossa saudade e apaziguar a alma do morto, caso este esteja em dificuldade, ou nós achamos que ele possa estar em dificuldade. Temos depois, então, a missa de 7º dia, a missa de 1 mês, a missa de 1 ano, que é tanto um dever familiar como um dever social, ao qual comparecem parentes do morto e pessoas que foram do seu convívio. Há também a questão do cumprimento do desejo e vontade do morto que eles expressaram antes de morrer. Há o resguardo do luto, que se expressa nas vestes, nos costumes, no recolhimento dos parentes mais próximos. Em Portugal e na Europa, especialmente na Península Ibérica, as mulheres, após a morte de seus maridos, apenas usavam roupas pretas até o final de suas vidas. E isso fazia parte do rito. Há também a nossa restrição de não mexer ou distribuir os objetos e roupas do morto num período imediatamente após o enterro, a fim de que a alma do falecido não se inquiete, pois julga-se que essa alma do falecido ainda vaga em sua casa e em torno de seus próprios objetos. Em Portugal, na minha época, as crianças que morriam prematuramente eram enterradas com vestes de anjos, túnica branca,
de cetim, asinhas de anjo e coroas de flores na cabeça. Para quê? Para que lhe fosse garantida a ida para o céu, pois essas crianças não haviam, segundo a crença popular, cumprido sua trajetória de vida. Não haviam cumprido aquilo para que Deus as criara. Então, era possível que elas não tivessem entrada nos céus e que ficassem inquietas após a morte. Então, vestia-se de anjo, faziam-se ritos, orava-se para que Deus as aceitasse nos céus. As crianças, quando nasciam antigamente, eram imediatamente batizadas, com poucos meses. Por quê? Temia-se que algo acontecesse a essa criança morresse, e aí ela morreria pagã, ou seja, morreria sem sua alma ter sido consagrada a Deus. Então, ela não lhe seria permitido a entrada no céu. Então, elas eram imediatamente enterradas. Também na Páscoa, na aldeia em que eu vivia, em Portugal, se faziam ritos mortuários durante a Páscoa. Era comum que durante a Páscoa as mulheres da aldeia se dirigissem à igreja por volta de 11h30, meia-noite, para então passar ali a madrugada rezando o terço em conjunto. Era um dever social, um dever cívico na aldeia. E quando a gente entrava na igreja, todas as imagens estavam cobertas com panos roxos. Então, aquilo dava um ambiente muito especial, muito inspirador a quem entrava ali. Há também, em nossa cultura, o rito, o feriado do Dia dos Mortos, que é um rito cívico, estatal, governamental, em homenagem aos que se foram. E nesse dia é comum que as famílias se dirijam aos cemitérios para colocar flores na tumba de seus amados, acender velas, rezar, conversar com eles. É comum também a realização de missas em favor dos mortos. No México, nós temos o famoso Dia de los Muertos, né? E a veneração a Santa Muerte, que é protetora dos marginalizados. Aliás, os conceitos de Santa Muerte são muito próximos nesse aspecto, a Hecate, nesse aspecto de líder das almas inquietas. E aí, no México, no Dia de los Muertos, se oferecem comidas e bebidas aos mortos, e as famílias aguardam o retorno de seus entes queridos para um breve convívio familiar, com banquetes, festas, para comemorar a volta desses espíritos. No primeiro dia, comemora-se as crianças mortas, as almas inquietas. No segundo dia, adultos mortos. E assim por diante. Há também, no nosso tempo, os ritos iniciáticos, que se propõe a aperfeiçoar a alma com a esperança de alcançar boas condições espirituais após a morte. Então, a aperfeiçoar, todo o rito, todo o treino para se aperfeiçoar a alma, condiz com essa questão da vida além. Então, na Grécia Antiga, por exemplo, nós tínhamos os ritos de Eleusis, os ritos dionisíacos, os ritos órficos, que eram todos dedicados à vida além. Então, ali se preparava a alma para após a morte, e ali se ensinavam segredos que iriam favorecer a sua estadia em Hades. É muito interessante.
E hoje em dia não é diferente. Todas as ordens iniciáticas incluem em seus ritos nascimento, vida e morte, sendo a morte a finalização, geralmente, das primeiras tríades, e depois, nas tríades seguintes, o que se faz é o desenvolver dos ensinamentos sobre a vida com a finalidade de aperfeiçoamento da alma. São orientações de como agir, do que está correto, do que não está, né, do que pode afetar sua alma, do que pode não afetar. Igualzinho aos antigos. 35 anos atrás, quando eu me formei médica, vejam só como eu sou velha. 35 anos atrás, quando eu me formei em medicina, o médico, nós tínhamos a responsabilidade de, diante de uma criança morredora ou de um adulto morredor, realizar a extrema-unção, rezar, orar, para que aquela alma tivesse uma boa estadia em Hades. Interessante, né? Esse hábito se perdeu hoje. Todos esses hábitos contemporâneos, em relação aos finados, aos quais me referi acima, possuem sua origem na Mesopotâmia, na Grécia e no Egito. Todas essas culturas tinham uma extrema dedicação aos mortos. A gente pode pensar na Tessália como sendo uma terra famosa pelas suas flores. E podemos pensar no Egito, caiu uma folha de papel, e podemos pensar no Egito como uma terra de famosos necromantes. A necromancia, do grego necros, corpo morto, e manteia, adivinhação, é a arte mágica da comunicação com os mortos, seja por invocação ou evocação de seus espíritos, como visão de fantasmas, visões astrais, sonhos, reanimando esses corpos dos mortos, com a finalidade de adivinhação, prever eventos futuros, descobrir tesouros ou conhecimentos ocultos, ou usá-los como meios de cura, proteção ou ataque. Foi baseado nesses ritos antigos da necromancia que foi criada por Mary Shelley, o famoso romance Frankenstein. Na Grécia Antiga, os ritos de invocação aos mortos eram chamados de goeteia, e os praticantes desse tipo de magia eram chamados de goés. E não é uma coincidência. Esses ritos de necromânticos, a goetia, na Antiga Grécia, têm uma intrínseca relação com os ritos de Goécia, de invocação dos demônios que se praticam hoje em dia. A necromancia egípcia chega aos nossos dias através do livro dos mortos egípcio, um livro maravilhoso, e, de um modo mais contemporâneo, através do livro da lei, que é o livro sagrado de Telemann. Então, não esqueçamos que o livro da lei, ele vem a seguir de uma invocação de Crowley dentro da Grande Pirâmide. E a Grande Pirâmide é o quê? É um túmulo. E após essa grande invocação, após alguns dias, a Rose Kelly, então, recebe a comunicação de que Horus deseja falar com Crowley. E então ele escreve o livro da lei, que é ditado por Ankh-Nakhonsu, que é um espírito, é um sacerdote morto, né, que vai ditar em nome
teoricamente em nome de Harpocrates, o livro da lei, né? E também dentro de Telemann nós temos a estela da revelação, que é a estela mortuária de Ankh-Nakhonsu. Então vocês vejam como essa questão necromântica é importante dentro de Telemann, e as pessoas são muito pouco conscientes em relação a isso. Eu lembro que o Bill Heydrich me falava que o Hymenæus Alfa, quando morreu, pouco tempo antes de morrer, pediu, pelo amor de Deus, que ele não queria ser invocado após a morte. Então, vocês vejam como no exterior isso é frequente, a ponto do líder da UTO solicitar para não ser invocado após a morte. Um outro livro importante necromântico é o Bardo Thodol. Bardo Thodol, no budismo tibetano, é uma magnífica obra que vai falar das questões após a morte e vai orientar os budistas a sobre o que eles vão encontrar após a morte e como se comportar em relação àquilo. Temos também as obras de Allan Kardec, os maravilhosos ritos africanos que lidam intensamente com os mortos. Nós temos o Preto Velho, os caboclos, as pombagiras, os exus, né, o Zé Pilintra, Maria Padilha, maravilhosos. E no candomblé, de um modo mais silencioso, mas não menos fantástico e maravilhoso, o rito dos egunguns, que são a alma dos ancestrais dos mortos. E também no Tantra e nos ritos de magia sexual, nós temos o aspecto da morte, dos mortos, muito presente. Por exemplo, no rito de magia sexual, que usa sangue menstrual, esse sangue menstrual, ele provém de uma morte, né? O rito de magia sexual, especialmente aquele que é realizado na UTO, ele é uma invocação ao não nascido. Então, ele é um rito de essência necromântica, porque a partir dali é que pode se realizar alguma coisa em termos mágicos. O grande bruxo Austin Osman Spare, meu ídolo maravilhoso, era um poderoso necromântico. Spare foi educado magicamente por uma bruxa na sua adolescência e foi ensinado sobre questões necromânticas e muitos outros ritos mágicos que as bruxas praticavam. Então, vocês vejam que ele tinha um rito muito importante para realizar magia, em que ele procurava a autoasfixia com um saco plástico no pescoço e a automasturbação. O que ele estava buscando? Ele estava buscando chegar num espaço limiar entre a morte e a vida, para que ali naquele espaço limiar, com a consciência apagada, ele pudesse realizar o rito mágico. Isso é um aspecto necromântico. Então, vocês vejam como esses espaços limiares que Hecate habita são importantes, fundamentais para realizar magia. Os franceses se referem ao orgasmo como le petit mort. Por que eles se referem? Porque no momento do orgasmo a mente se apaga e você se torna um próprio morto. Então,
todos os ritos de magia, os ritos tântricos, trabalham com esse aspecto, uma imitação do aspecto do morto, enquanto o magista ainda vive. Apesar de hoje em dia fazermos uso de inúmeros ritos necromânticos em que homenageamos e buscamos a comunicação com os mortos, optamos por uma inconsciência que promove a invisibilidade da morte e adotamos uma atitude preconceituosa em relação à necromancia, considerando a magia negra como se ela não estivesse integrada em nosso dia a dia. Toda pessoa que entra dentro de um templo se posta diante de um Deus crucificado. Esse é um Deus morto. E ali vai pedir para que seu filho rebelde se acalme e volte para casa, para que a amante de seu marido se afaste e ela possa manter seu casamento íntegro e harmônico. Essas pessoas estão praticando necromancia. Então a gente tem que entender que para fazer magia não é necessário usar uma varetinha mágica. Você pode fazer magia de vários modos. E muitas pessoas que não se consideram bruxos ou magos estão fazendo bruxaria ou magia, às vezes com aspectos bastante maléficos, embora disfarçados de atitudes compassivas e benéficas. Nós perdemos as nossas próprias raízes e, como tal, os hábitos e rotinas em relação aos mortos foram esvaziados de sentido. Agimos como autômatos. Então, hoje em dia, a gente vê o feriado Dia dos Mortos ser um excelente momento para visitar as montanhas, para ir para a praia. É considerado um feriado prolongado, quando deveria ser um dia sagrado. Mas eu me pergunto, quão mais bem organizada, harmônica e feliz poderia ser uma vida vivida com a consciência da finitude? Quão melhor não poderia ser o mundo se a sociedade tivesse consciência da crueza de seu destino final? Perderíamos tempo com ambições desmedidas? Perderíamos tempo com guerras? Excesso de trabalho? Adotaríamos mesmo os valores capitalistas para dar sentido à nossa vida? Destruiríamos o planeta em favor de nossa ganância? Essas são perguntas que eu não irei responder. Eu as deixo aqui para a reflexão de vocês. Os nossos ancestrais mesopotâmicos, egípcios, gregos, não viviam sob a égide das nossas incongruências. Eles não sofriam de esquizofrenia cultural. Então, eles não tornavam a morte invisível. Eles aceitavam a morte como parte contínua da vida. O que eles temiam não era a morte, mas os mortos. Eles acreditavam que os mortos eram dotados de tanta vitalidade quanto os vivos, e que a partir de Hades, eles podiam, os mortos, causar efeitos no mundo físico, efeitos benéficos ou efeitos prejudiciais. E por isso eles se dedicavam tão intensamente a ritos apaziguadores das almas, pois para eles, mortos e vivos interagiam continuamente. Na Grécia Antiga, os ritos coletivos ou individuais aos mortos eram tão frequentes durante o ano
E durante a passagem dos dias, que o Estado teve que criar leis para limitar a execução desses ritos, seja de ir ao cemitério, ritos cívicos, tiveram que ser limitados. Um exemplo dos festivais públicos aos mortos era a antestéria, oferecida a Dioniso e oferecida aos mortos. Por que a Dioniso? Dioniso é um deus quitônico, extremamente ligado aos mortos. Inclusive, Dioniso, na Grécia, era muitas vezes identificado com Hades. Então, para os gregos, Hades e Dionísio eram o mesmo deus. Temos também a questão de Dionísio como filho de Perséfone, né? De Hades, ou Perséfone e Zeus. Então, a antesteria era realizada do dia 11 ao dia 13 de janeiro ou fevereiro, buscando sempre ser realizada na lua cheia. No terceiro dia do festival, oferecia-se comida e bebida aos mortos e eles eram convidados a habitar entre os vivos. Outros exemplos de ritos públicos, nós temos a genesia, que era um rito funerário realizado pelas crianças em homenagem aos seus pais e aos seus avós. Temos a nemesia, que era um rito para apaziguar a alma dos mortos. E tínhamos também os ritos das almas ancestrais, os tritopatores. Tritopatores eram as almas ancestrais. Fora isso, nós temos os ritos iniciáticos, eleusis, ritos órficos, ritos dionisíacos. Tudo isso era ligado à morte. Então, o grego vivia a morte com extrema consciência. Não fugia da questão da morte. As encruzilhadas eram compreendidas como o local onde a alma dos mortos inquietos se manifestava. E ali se faziam oferenda de refeições e bebidas a essas almas para apaziguá-las. Feita a oferenda, se partia sem olhar para trás, pois acreditava-se que se a pessoa olhasse para trás, poderia ver um fantasma ou mesmo irritar os mortos que não gostavam de ser vistos. Essas oferendas não deviam ser comidas por pessoas vivas, porque desse jeito elas corriam o risco de serem punidas e possuídas por espíritos. Toda vez que um cidadão estava passando e via algum ser humano comendo a comida da oferenda, ele tinha que ir imediatamente para casa, tomar banhos ritualísticos e depois se dirigir a um templo onde uma sacerdotisa ia exorcizá-lo e confirmar sua purificação, geralmente com uma pena ou um cachorro andando em torno do vivo, né, da pessoa que queria ser purificada. Os cães eram considerados animais purificadores. Ao passar também por uma encruzilhada, os cidadãos invocavam Hécate e sua legião de mortos inquietos para protegê-los. Mas quem eram os mortos inquietos? Fala-se tanto, né, da legião de mortos inquietos de Hécate. O que eram esses mortos inquietos? O grego, ele não acreditava em pecado. Então, para ele, independente das ações do indivíduo em vida, sejam elas boas ou ruins, ele iria para Hades junto com todos os outros indivíduos e teria as mesmas condições individuais
de qualquer outra pessoa. Então não havia essa questão do castigo após a morte. Os mortos inquietos, geralmente, eles não são... Quando a gente fala em mortos inquietos, a gente pensa logo assassinos, coisas, condutas ruins, mas isso não é verdade, tá? Em relação aos gregos, os mortos inquietos nada tinham a ver com atitudes criminosas em vida. Geralmente, os mortos inquietos eram crianças que não tinham podido completar seu ciclo de vida, jovens virgens que não puderam completar a sua passagem para a maturidade, para a vida adulta, casar e se reproduzir. Mulheres gestantes que morriam antes que a gestação fosse completada, parturientes que haviam morrido durante o trabalho de parto e não tinham podido exercer a função maternal. Também heróis que haviam morrido nas guerras e cujo corpo não pôde ser sepultado e nem passar pelos ritos funerários. Pessoas que haviam sido assassinadas e homens que não haviam se casado e não tinham podido exercer sua capacidade reprodutiva e se tornarem pais. Então, os mortos inquietos estavam nessas categorias que falei. Não eram criminosos. Acreditava-se que estes espíritos habitavam o limiar entre a vida e a morte, pois não haviam completado seus ciclos de vida. Como Hecate era a senhora dos limiares, ela então os adotava e os protegia. Então, a gente tem que entender que na antiga Grécia, a mortalidade infantil e a mortalidade das adolescentes na passagem a partir da menarca era muito grande. E a morte de gestantes, a morte de pessoas, de mulheres durante o parto, era também intensa. Então isso assombrava os gregos e eles o relacionavam com causas fantásticas, né? Causas extranaturais. Então eles acreditavam que essas pessoas morriam porque demônios e mortos haviam atacado suas almas e matado-as. A mulher, então, a maioria dos espíritos inquietos de Hecate, dessa legião, ela é feminina, crianças e mulheres. E os fantasmas femininos dos inquietos eram chamados de aorai, geralmente mulheres que haviam morrido sem se casar, ou durante a gravidez, ou durante o trabalho de parto. Como a mulher era vista como um ser reprodutivo e a reprodução era muito importante para a polis, considerava-se que essas mulheres estavam insatisfeitas por não terem cumprido suas funções sociais. Então, essas mulheres se tornariam vingativas e perseguiriam outras mulheres que estavam em transição de virgem para a maturidade sexual, mulheres grávidas ou mesmo bebês recém-nascidos. Os rituais de fertilidade e de maturação sexual feminina incluíam ritos para apaziguar e afastar as aorai, que se acreditavam que induziam jovens casadoras a se suicidarem, geralmente por enforcamento. Tanto é que o enforcamento passou a ser ligado a uma questão das virgens casadoras.
As mulheres grávidas também seriam perseguidas e os recém-nascidos também. Então, mulheres grávidas, durante o parto, os recém-nascidos usavam amuletos que iriam espantar os demônios, e especialmente os aorai. Se uma mulher não engravidava, era porque alguma aorai estava impedindo o seu ciclo reprodutivo. Então, invocava-se Hecate para que retirasse esses fantasmas e restituísse a saúde reprodutiva ao casal. As aorais mais conhecidas eram Mormo, Lâmia, Gelo, Mormoluk e Strix. Esses nomes, eles são todos, tem suas raízes no nome de demônios da Mesopotâmia. E quando a gente fala, por exemplo, em Mormo, a gente não está falando apenas em um espírito. Esses nomes dos aorais reuniam um conjunto de espíritos que se uniam em torno de uma atitude maléfica. Então, por exemplo, havia aorai que matavam as jovens virgens após a menarca. Havia aorais que matavam as mulheres grávidas, outros que vampirizavam o sangue de mulheres grávidas e outros que levavam a mulher e seu rebento na hora do parto. Então, todos eles tinham uma atitude específica em relação aos gregos. Mas então, como Hecate se torna a deusa dos mortos inquietos? Nenhum deus, nem mesmo Dionísio ou Hermes, está associado tão intimamente ao retorno dos mortos do que Hecate. Seu papel de líder destes espíritos inquietos já estava muito bem estabelecida na Grécia pelo V século e era aludida nas inúmeras tragédias gregas. Por exemplo, Helena de Eurípides. Um tratado hipocrático, que não se conhece a autoria, do século IV, intitulado Sobre a Doença Sagrada, e a doença sagrada no Egito e na Grécia era considerada a epilepsia, relata que a epilepsia está associada a ataques de Hecate Enódia e seus fantasmas. Na época do período imperial, Hecate era descrita como Psicais Nequon Metabacusa, aquela que vagueia entre a alma dos mortos. E foi seu domínio sobre as almas inquietas que levou Hecate a se tornar a deusa da magia para os gregos, pois controlar as almas era essencial para os muitos procedimentos mágicos da época. O conhecimento disto nos chega através de Sófocles e Eurípides, onde os dois descrevem cenas onde o auxílio de Hecate é solicitado para elaborar encantamentos. Também Horácio descreve isso. Em Macbeth, de Shakespeare, nós temos, então, as bruxas da Tessália fazendo desfilar uma série de almas de mortos diante do herói. No entanto, nas evidências mais antigas de Hecate, esta relação com os mortos não existia. Ao contrário, Hecate era considerada uma deusa como as outras e bastante benéfica. Os dois primeiros artefatos
que atestam que ela era uma deusa central e de adoração importante são um altar do século VI a.C., encontrado no Templo de Apolo, em Mileto, e uma estátua de terracota onde Hécate é representada sentada e com uma coroa na cabeça, que foi encontrada em Atenas. Na literatura, Hécate entra pela primeira vez com a Teogonia de Hesíodo, hino a Hécate, onde, longe de ser a rainha dos mortos, que assistiam e que ameaçavam, ela é uma deusa altamente considerada como uma deusa que traz inúmeros benefícios. Ela é considerada como o útero do mundo, anima mundi. Píndaro a descreve como uma mensageira doce e gentil que anuncia vitórias. Ela é mostrada como uma donzela usando uma túnica branca e portando tochas nos casamentos, especialmente Peleus e Tétis. Na pintura de vasos antigos, ela surge sempre nas cenas de casamento como protetora dos casamentos, que é uma das funções de Hécate. Em Cária, origem de Hécate, ela recebe os títulos de a maior entre as deusas, a deusa da manifestação intensa, a salvadora, a mãe da cidade, deusa mãe, grande benfeitora, e estava intimamente associada a Zeus. Ela era portadora das chaves da cidade e dos templos. Suas estátuas eram erguidas nos portões das cidades como proteção. Considerava-se que ela fechava os portões da cidade na iminência de algum perigo e os abria para permitir que energias e influências benignas entrassem na cidade. Ela era considerada como aquela que trazia a luz, fósforos, a portadora da luz. Já na Grécia, Plutarco nos fala dos Hecataia, ou Hecataion, santuários erguidos com a estátua de Hécate para proteger os portões da entrada e saída das cidades, dos templos e das casas das famílias. Inclusive, na Acrópolis ateniense, que representava o coração religioso da cidade, estava a estátua de Hécate como protetora. Há inscrições antigas que a colocam como protetora das crianças e curadora das doenças. Na Grécia, e a sua função curadora das doenças, e na Grécia, e sua função como protetora da casa e das famílias incluía afastar os demônios e afastar os espíritos inquietos. Então, era comum que uma mãe, na iminência da doença de seu filho, invocasse Hécate e lhe pedisse para curar a criança. No entanto, Hécate era também vista como a deusa de vontade livre, que poderia se recusar a evitar os demônios e até mesmo trazê-los por causa de sua associação com os espaços liminares. Então, como Hécate era a deusa dos espaços liminares, ela tinha liberdade de ir e vir, de entrar e sair de qualquer mundo, inclusive o mundo dos mortos. Essa vontade livre associada aos espaços liminares contribuiu na Grécia para seu título como líder dos mortos inquietos e dos demônios. Os gregos davam grande importância aos espaços limítrofes, tanto para guardar quanto para definir geograficamente os espaços. Também no período arcaico da Grécia, o medo dos mortos inquietos crescia intensamente. No entanto, Hermes, por exemplo, ele também era um deus considerado
protetor dos limites e um psicopompo. Mas ele nunca foi associado às almas inquietas. Acontece que Hecate tinha uma função além das funções atribuídas a Hermes, que a colocava mais perto em contato com os demônios e com os mortais suscetíveis aos ataques demoníacos. Ela era a protetora dos casamentos e das jovens virgens em transição para a maturidade, casamento e reprodução. Nesse sentido, Hecate era então associada a Ártemis, que também abençoava os casamentos e as jovens virgens na sua transição para esposas e para mães. Mas Ártemis tinha um lado muito obscuro, que assim como ela protegia as virgens, ela também as punia quando elas a irritavam. Então, quando se julgava que Ártemis se irritava com as virgens, quando elas se permitiam ser seduzidas e mantinham relações sexuais antes do casamento, ou mesmo quando elas eram violentadas, estupradas antes do casamento, ou seja, ainda virgens. E aí, as jovens seduzidas ou estupradas, elas sofriam tanta pressão sexual e se sentiam tão envergonhadas que era comum que elas cometessem suicídio através do enforcamento. Então, considerava-se que essa havia sido a punição de Ártemis, que Ártemis tinha levado a vida dessas jovens. Asclépios acredita a Ártemis Hecate as dores do parto e os perigos do trabalho de parto. Os cães associados a Hecate também eram associados à proteção dos nascimentos, mas num período mais tardio, assim como Hecate, eles se tornam representantes dos mortos inquietos ou dos demônios. E assim Hecate, assim como Ártemis tinha o seu lado obscuro, os gregos desenvolvem então o lado obscuro de Hecate em relação à legião dos mortos inquietos. Sófron descreve a cena de uma mulher que morre em trabalho de parto e diz que Hecate a matou e a levou. Na Grécia, as mulheres tinham uma importância reprodutora muito grande. O império precisava se expandir. Eram necessários cidadãos, braços para as batalhas e a proteção das cidades. Porém, as fases da mulher em transição de virgem para esposa e depois para a transição de esposa para mãe eram muito delicadas e frágeis, especialmente numa época em que a medicina ainda não havia sido desenvolvida. Muitas mulheres na fase de menarca, são descritos em tratados hipocráticos como tendo enlouquecido, porque não tinham ainda mantido relações sexuais e estavam na menarca. Então, elas eram casadas imediatamente para poderem ter uma maturidade sexual e evitar a loucura. Muitas, nessa loucura, se suicidavam a partir do enforcamento. E acreditava-se que isso era a ação de Ártemis e, mais tarde, a ação da própria Hecate. Havia muitas mortes de mulheres e natimortos e era necessário encontrar uma explicação. Essa explicação foi encontrada em Ártemis e mais tarde em Hecate. A preocupação com estas fases da mulher eram tão grandes que os ritos de jovens, de virgens, faziam-se ritos em relação a
ao resultado da sua maturidade sexual, para favorecer a sua maturidade sexual. E esses ritos, eles eram característicos por banir, purificar essas mulheres e banir os demônios, os mortos inquietos, as coisas ruins que poderiam atrapalhar seu trajeto até a maternidade. Já na Grécia, não, isso aqui eu já... Então, com essa influência de Ártemis, Hécate acaba se tornando aquela que protege, mas também aquela que ataca. Ou seja, a Hécate é aquela que dá o benefício, mas que também pode retirá-lo conforme a sua vontade livre. Era necessário erguer, então, uma deusa ao status de líder de demônios e das almas inquietas para controlá-los. Ártemis não poderia ser essa deusa, porque ela não habitava os espaços liminares, mas Hécate habitava, que era o espaço dos mortos também, especialmente das almas inquietas. Então, os gregos elegeram Hécate, a deusa dos espaços liminares, como aquela que controlava a alma dos mortos inquietos. Então, a ela se dirigiam pedidos, orações de proteção. E pediam a ela, em casos de doença, para que Hécate levasse os demônios, os espíritos inquietos, embora de volta para o Hades. Uma outra questão muito importante que levou à associação de Hécate com a legião dos espíritos inquietos, dos mortos inquietos, era a sua associação íntima com Perséfone. Lembremos que a deusa que ouviu os gritos de Perséfone quando ela foi sequestrada por Hades foi Hécate. E que foi Hécate que foi avisar Deméter sobre o que ela tinha ouvido e a aconselhou a procurar o deus Sol, Hélios. E também era Hécate que protegia Perséfone dentro do Hades. E também era ela que acompanhava, trazia Perséfone para o mundo dos vivos, para encontrar sua mãe e restabelecer a fertilidade na terra. E também era Hécate que levava de volta Perséfone para o Hades. Então, essa função transicional de Hécate em relação a Perséfone também contribuiu para associar Hécate com a função de levar e trazer os mortos inquietos ou os demônios a partir do submundo. Se a deusa os levava de volta a Hades, ela exercia sua função protetora. Se ela os trazia ao mundo dos vivos, como fazia com Perséfone, ela exercia sua função de ataque. Os mortos alimentavam o imaginário grego em relação à vida e por isso eram bastante temidos. Nos mortos projetavam-se todos os seus problemas e aflições. Nós também fazemos projeções em cima dos mortos. Então, a nossa mente criativa, a nossa imaginação, a nossa memória dos mortos nunca é atribuída, nunca é especificamente daquele que morreu. Por quê? A partir da nossa imaginação, da nossa mente, dos nossos desejos, sentimentos, emoções, esses mortos, eles se tornam eternos. Eles vivem eternamente através de nós. Só que com o tempo, a nossa memória, a nossa imaginação vai trabalhando e vai acrescentando virtudes
retirando defeitos, às vezes intensificando os defeitos e ações que essa pessoa teve na vida. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que aquele que morreu nunca é aquele que habita a nossa imaginação. Nós estamos sempre projetando em cima deles. Com essas projeções, esses mortos que se foram, os falecidos, eles adquirem uma presença astral, espiritual muito poderosa. Eles se tornam mitos. Como mitos, eles adquirem poderes fantásticos. E todo mito requer, então, o seu rito. Então, os gregos faziam os ritos devido a isso, devido às suas projeções em cima dos mortos. E nós também. Então, era necessário um Deus confiável e forte que pudesse controlar esses fantasmas. E essa deusa era Hécate. Os mortos inquietos se tornaram, então, os múltiplos poderes de Hécate, que produziam efeito no mundo dos vivos. Então, nós devemos entender que os gregos acreditavam que, após a morte, as pessoas mantinham a sua individualidade. E cada um de nós tem dons próprios, que vão, então, se tornar, através da nossa imaginação, se tornar verdadeiros poderes divinos. Então, cada elemento da legião de mortos inquietos de Hécate acaba sendo, na verdade, os poderes em potencial da própria Hécate. Então, devemos compreender que para os gregos, entre a vida, o mundo dos vivos e dos mortos, havia uma membrana liminar permeável, e essa membrana liminar permeável era o próprio espaço de Hécate, ou a própria Hécate. Hécate, então, se tornou a Senhora Suprema da Legião dos Mortos. Devemos compreender que todo estado limiar é um estado em potência, onde o antigo não é mais, já morreu, deixou de existir, e o novo ainda não se manifestou. O local ideal para os mortos, que haviam deixado de existir como coisas em si, e eram agora potenciais, que ocasionalmente se manifestavam aos sentidos dos vivos, era o espaço de Hécate. E aqui nós vamos pensar também, adicionar um conceito de Deleuze, que é a máquina de guerra. O que é a máquina de guerra para Deleuze? É justamente um estado limiar entre o velho e o novo, em que todas as multiplicidades existem em estado de livre associação e livre afirmação. É um estado de produção contínua de afirmações e intensidades. Estas multiplicidades são anteriores aos fundamentos exteriores, às sociedades, aos estados. São fenômenos de metamorfose que buscam alcançar a liberdade. E é exatamente neste limiar que encontramos Hécate e sua legião de almas inquietas, como a deusa senhora de sua própria vontade livre, aquela que faz o que lhe apraz, que é um movimento contínuo que alcança multiplicidades de modo intenso. Um fenômeno único e exclusivo de Hécate no mundo das divindades.
Por isso Hécate era tão valorizada. Também o período helenístico da Grécia é caracterizado pela morte do homem grego livre, após a destruição da Pole, com as conquistas de Alexandre e a consequente perda de identidade cultural do indivíduo grego livre, que agora se vê submetido a um déspota que almeja se tornar um deus em vida. O homem grego se sente perdido, aprisionado, e encontra em Hécate a multiplicidade de universos e a liberdade que ele tanto almeja. Então, Hécate lhe restitui a esperança de identidade, a esperança de liberdade. Pelos portais que a deusa abre com suas chaves, pelos caminhos que ela ilumina, a alma do grego encontra linhas de fuga para escapar da servidão que lhe estava sendo imposta. E isso, sem dúvida alguma, eterniza Hécate através da história humana. A crença dos gregos nas almas inquietas é uma crença em poderes mágicos e múltiplos de uma deusa multifuncional e intensa, detentora desses poderes representados nas silhuetas daqueles que eles chamavam de almas inquietas, ou seja, almas capazes de provocar fenômenos mágicos no mundo dos vivos. Essa deusa é Hécate. Hécate como uma máquina de guerra, cujo objetivo não é bélico, mas é produzir efeitos. Como Hécate hoje em dia produz efeitos? A partir do encontro com a máquina dos desejos. Quem é a máquina dos desejos? Somos todos nós, mas é especialmente o mago e a bruxa que cultua Hécate, que trabalha magicamente com Hécate. Então, quando a máquina do desejo, que somos nós, encontra a máquina de guerra em potencial, que é Hécate, aí esse encontro vai então produzir efeitos mágicos no mundo. E efeitos mágicos precisos e objetivos, porque Hécate é uma deusa poderosíssima, magnífica, uma deusa que eu nunca vi igual em toda a minha vida, em todos esses anos de prática. Amo Hécate, é minha mãe. Essa deusa Hécate, ela é dita máquina de guerra, não precisamente com objetivos bélicos, mas ela se torna bélica na medida em que se produzem os maus encontros, em que os encontros geram afecções, sentimentos negativos, ressentimentos. Isso tudo são os maus encontros, inveja, ciúme, raiva. Mas que quando há um bom encontro entre a máquina do desejo e a máquina de guerra, que é Hécate, então se produzem os afetos. Nasce o amor, as virtudes e os efeitos mágicos do trabalho com Hécate se tornam extremamente benéficos. Então, Hécate pode curar, Hécate abençoa os casamentos, Hécate protege enormemente as crianças, Hécate traz fertilidade para os campos, traz prosperidade financeira para a nossa vida e milhares de outras coisas boas. Mas isso vai sempre depender dos encontros entre as máquinas do desejo e as máquinas de guerra. Produziu-se um bom encontro entre Hécate e o mago, entre a máquina de guerra e a máquina dos desejos, então o resultado será benéfico. Produziu-se um mau encontro, produziu-se afecções, que são estados negativos,
Então, aguarde por efeitos maléficos, e aí você vai dizer, Hecate atacando, Hecate protegendo. Não, tudo depende muito de você e do modo como você se relaciona com a deusa e com a sua própria ética. O ocultista Aleister Crowley escreveu em seu livro, em seu romance Moonchild, de 1929, que Hecate era uma coisa totalmente do inferno. Vou matar Aleister Crowley. Estéril. Ah, não, ele já tá morto. Vou ter que invocá-lo para bater na cara dele. Então ele dizia que Hecate era uma coisa totalmente do inferno, estéril, hedionda e maliciosa, a rainha da morte, uma bruxa maldita. Hecate, para ele, era a anciã, a mulher além de toda esperança de maternidade. Sua alma é sombria pela inveja e pelo ódio aos mortais mais felizes. E é esse potencial perverso que Crowley descreve, muitos descrevem, inclusive Crowley, através de suas obras, expressa conceitos terríveis sobre as bruxas, conceitos desrespeitosos, grosseiros em relação às bruxas. Então, todos esses conceitos que vêm ao longo da história, que são ressaltados por Crowley na atualidade, né, na contemporaneidade, eles são, então, associados a todas as bruxas, porque Hecate é conhecida como a deusa das bruxas. Vamos, então, gente, desculpar ao Crowley e aos seus seguidores que pensam como ele, desculpá-los por sua ignorância. A bruxa, ela é uma presença contemporânea fundamental. Porque ela é uma mulher livre, autônoma, independente, autoafirmativa. Ela produz seus próprios ritos mágicos, ela controla os deuses, os demônios, as forças da natureza. Então, toda bruxa é extremamente poderosa. E Crowley, querido, eu sou telemita, eu fui iniciada em seus ritos e hoje em dia, com muito orgulho, eu sou uma bruxa. Morra, Crowley. Vou invocar Crowley para me vingar dele. Brincadeira, gente. Não dá para perder tempo com algumas questões do Crowley, né? Eu tô fora disso. Sigamos, bruxas, com a nossa liberdade afrontando o mundo escravagista. Sigamos pelo nosso caminho, sem nos importarmos com qualquer opinião de qualquer sábio, pseudo-sábio, mago, pseudo-mago que nos surja à nossa frente. A bruxaria é um caminho de libertação maravilhoso. E eu posso afirmá-la, porque a minha trajetória tem sido sempre dentro da magia e da iniciação, e agora eu estou me sentindo plena como mulher, plena no meu feminino, neste caminho maravilhoso que é a bruxaria, com esta mãe maravilhosa com quem eu trabalho todos os dias, que é a deusa Hecate. Tá bom? Cairê, Hecate, Evoé, Dioniso, um beijo grande para todos vocês. Desculpem os barulhos durante o vídeo, mas eu estou com jardineiro, com empregado, todo mundo aqui em casa trabalhando, então os cachorros, então os barulhos foram inevitáveis, tá bom? Um beijo grande, espero que tenham gostado do vídeo e, por favor, deixem o seu like
porque isso auxilia nosso canal a ser divulgado. Tá bom? Beijo grande. Evoé, que Hecate e Dioniso vos proteja, vos proporcione saúde, felicidade e muita prosperidade financeira. Tá bom, queridos? Até o próximo vídeo. Evoé.